Eu quero terminar hoje, a gente vai aterrissar essa nave hoje aqui, falando sobre uma outra coisa que qualquer família feliz, qualquer casal feliz tem, descobriu, aprendeu e desenvolve na sua vida. Também não é fácil, como eu disse para você, quando Deus fala com a gente, em geral Ele nos desafia, mas eu queria falar para vocês o que principalmente casais, funciona para muitos relacionamentos, mas deixa eu falar um pouco sobre casais. O que eles descobriram é que eles sempre têm uma escolha. E eu vou explicar o que isso significa. Essa escolha, ela aparece toda hora na nossa vida. Hoje, talvez você tenha feito uma escolha. E essa palavra escolha, ela se confunde um pouco com a palavra decisão, mas deixa eu colocar da seguinte maneira: você escolhe antes de decidir. Você escolhe entre as suas alternativas e então você decide, eu vou fazer isso. E o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, que entendeu o que Deus quer, ele sabe que ele não é forçado a simplesmente reagir. Nós fazemos esse tipo de escolha que eu vou falar para você, eu vou chamar ela da escolha feliz, né? De casais felizes, de famílias felizes. A escolha, nós fazemos essa escolha muitas vezes nós temos essa escolha, mas não a decidimos, não fazemos ela. Mas hoje o que eu queria frisar para você é que não se engane. Às vezes parece que você não tem escolha, mas você sempre tem. Às vezes parece que você não tinha opção, você tinha que reagir daquela maneira, mas eu quero repetir, e eu devo falar isso no mínimo 10 vezes até você ir embora, que você continua tendo uma escolha. Talvez você tenha feito ela hoje, mas em geral a gente compreende mais como se fosse uma reação, menos não tanto uma decisão. Mas hoje a minha missão para você nessa noite é apontar para essa decisão que você já tem tomado com certa frequência e quem sabe ajudar você a tomar uma decisão melhor. Quem está acordado aí, diga amém. Muitos acreditam que realmente não tem escolha, mas na verdade tem. E essa decisão, ela aparece na Bíblia, numa das cartas que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Paulo escreveu 2 cartas, na verdade, alguns vão dizer que ele escreveu 3, outros vão dizer que ele escreveu 4. A Bíblia faz menção de pelo menos uma carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, que aparentemente desapareceu, ninguém viu essa carta. Mas a gente tem registro de 2 cartas, e Paulo escreve a igreja de Corinto, da igreja dos Coríntios. E para você compreender, não é fácil. Nós nascemos no Brasil, a grande maioria de nós nascemos no século XX ou século XXI. A gente não consegue compreender exatamente qual era esse cenário. Mas a gente fala da carta aos Coríntios, imediatamente a gente enxerga como algo cristão, algo de Deus. Mas Corinto, a cidade de Corinto, naquela época, não tinha absolutamente nada de Deus, não entendia Deus, não conhecia Deus, não conseguia se identificar com Deus. Quando essa igreja nasce, Paulo está começando a ensinar a esses novos cristãos o que eles nunca viram na sua vida. A relação dos coríntios e dos gregos e de todo mundo que tinha naquela época não era com o Deus que os judeus adoravam, mas eram com vários outros deuses. Paulo estava tentando ensinar para eles que só existia um Deus, e só há um Deus vivo. Amém? Mas não apenas isso, que esse Deus não tinha nada a ver com os outros deuses. Não compartilhava de nada na sua personalidade. A maneira como eles entendiam os deuses, eles simplesmente brincavam com os humanos, tiravam partido, tiravam vantagem, não estavam nem aí para você, queriam apenas que você fizesse algo por eles. Então, na estrutura normal, da grande maioria dos povos, que até hoje você vai encontrar alguns, eles faziam sacrifícios aos deuses. A maneira como eles se comportavam diante dos deuses esses deuses precisam que eu faça algo por eles, então vamos fazer sacrifício. Sacrificavam animais, em algumas culturas horríveis sacrificavam crianças, e outras coisas para apaziguar os deuses. Por quê?
nós queremos uma boa colheita no final da temporada. Nós queremos vencer as próximas guerras que a gente vai travar, porque guerra acontecia o tempo todo. Qual é a garantia que a gente pode ter? Nós acreditamos que os nossos deuses vão nos ajudar, nós temos que fazer sacrifício para eles. Paulo chega e fala, não, só há um Deus, e você não faz ideia, mas esse Deus realmente se importa com você. Ele, diferente de todos os outros deuses que você já viu, ele gosta de você. Ele se importa com você. Isso é muito novo para eles. E Paulo quer estabelecer algo, né? Que para eles é uma novidade, que o que Jesus fez, não apenas o que ele ensinou, mas na sua obra, quando ele morre e ele ressurge, Jesus começa algo completamente novo. E Paulo agora vai fazer essa distinção entre a religião vertical e a religião horizontal. O que eles estavam acostumados era vertical. Era eu em direção a Deus, eu tenho que fazer algo para Deus. E a maneira como eu me relaciono com Deus é através de algo que eu faço por Ele e para Ele. E aqui eu paro um pouquinho e aponto para você, na igreja cristã, nos dias de hoje, nós somos tentados a fazer a mesma coisa. Nós somos tentados a, quando nós erramos, tratarmos apenas com Deus. Deixa eu te falar, se você precisa pedir perdão por algum pecado, se você pede somente a Deus, entenda o que eu vou falar, eu acho que muitos vão compreender rapidamente. Quando eu peço perdão somente a Deus por um pecado que eu cometi, a tendência é eu repeti-lo. Mas quando eu trato com a pessoa que eu feri por causa daquele pecado, quando eu trato com a pessoa, e eu peço perdão a pessoas, agora o meu trato foi na horizontal, isso mexe um pouco mais comigo e muitas vezes me inibe de repetir. Porque eu não quero voltar a ter que pedir perdão a você outra vez. Então faz uma diferença imensa. Mas voltando lá atrás, Paulo fala para eles, olha, para se relacionar com Deus, Ele pede que você se relacione com pessoas. E a maneira como eu coloquei assim, a maneira como você trata as pessoas, revela o quanto que você ama a Deus e o quanto você respeita a sua palavra. Deixa eu repetir para vocês, isso é importante, isso é o que Paulo estava tentando traduzir para eles. A maneira como você trata as pessoas, ou seja, Deus está olhando para o seu relacionamento com as pessoas. A maneira como você trata as pessoas revela o quanto você ama a Deus e quanto você respeita a sua palavra. Quando Jesus fala para Pedro, você me ama? Pedro responde, sim. Você lembra o que Jesus fala? Pedro, você vai revelar que você me ama se você amar os outros. Apacenta as minhas ovelhas, cuida das pessoas. Deus, ele não precisa que você pegue o teu sentimento todo e lance na direção dele para dizer que você o ama. Você me ama, André? Amo o Senhor com tudo que eu sou. Então pega todo esse amor e joga sobre a sua esposa. E joga sobre os seus filhos. E joga sobre as pessoas que eu tenho colocado perto de você. Todo o amor que você tem por mim, eu quero que você lance na horizontal. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, quando Paulo escreve as suas cartas à igreja de Corinto, ele está tentando traduzir isso. Deus, que é um Deus cheio de amor, que vocês nunca viram antes, os outros deuses todos que vocês conheciam não tinham nada de amor, né? Ele ama você, e agora isso provoca em você que você o ame de volta, mas ele convida você a não ter apenas uma relação com ele vertical, mas a maneira como você responde a ele é tratando propriamente as pessoas. Ele quer que você ame. E é Jesus, depois Paulo vai confirmar, é que traduz toda a lei, todos os profetas, todo o Antigo Testamento em uma coisa só. Tudo aquilo junto, espremeu. Jesus fala, eu quero que vocês façam uma coisa. Uma ação, um verbo apenas, que pode ser traduzido para 3 direções diferentes, e ele vai falar, eu quero que você ame a Deus, ame o próximo, e ame até os inimigos. Nunca tem um amém depois disso. Obrigado. Ame a Deus, ame o próximo, ame os seus inimigos, mas toda lei se resume em amar. E aí Paulo escreve o que eu e você chamamos o capítulo do amor. Quem sabe qual é o capítulo do amor? 1 Coríntios 13. Ainda que
eu fale a língua dos homens e dos anjos, porque Paulo estava falando sobre isso no capítulo anterior. Como os coríntios entendiam línguas estranhas, e como as línguas estranhas faziam parte do culto, e revelava a espiritualidade deles. E Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos homens, sei tudo da língua dos homens, sou conhecedor de tudo que os homens falam, e ainda entendo a língua dos anjos, consegui até entrar nessa atmosfera, nesse patamar espiritual que eu sei até a língua dos anjos. Se não tiver amor, serei como um sino que soa ou como um prato que retine. Em outras palavras, eu só vou ser barulho. Eu não sou nada além disso. Esse versículo, ele tem que chamar nossa atenção. Pessoalmente, eu acho o seguinte: você não deveria julgar alguém como eu, que faz o que eu faço aqui em cima da plataforma. Você não deveria julgar um pastor, um pregador, que tem o microfone na mão, com base no seu conhecimento, na sua capacidade de comunicar. Capacidade de comunicar, muitas vezes é um talento, muitas vezes a gente desenvolve, a gente pode adquirir, a gente pode melhorar. E muita gente consegue fazer isso, mas Paulo fala que você deveria me julgar e me medir. Você quer saber quem eu sou de verdade? Você tem que perguntar para a Rafaela. Você tem que perguntar para os meus filhos. E você tem que perguntar para os meus amigos. Porque a minha espiritualidade não é a minha capacidade, a minha eloquência de pregar a palavra. Mas é o quanto eu sou capaz de amar. E se eu não for capaz de amar, isso aqui não vale nada. Alguém diz amém? A maneira como a gente deveria enxergar aqueles que em algum nível estão falando a língua dos homens, falando a língua dos anjos e fazendo qualquer uma dessas coisas, Paulo diz, não é nada, é só barulho, se não tiver amor. Quem está ligado aí, diga amém. E ele vai além ainda, que eu tenho o dom de profecia. E quando fala do dom de profecia, está bem envolvido também em saber o que vai acontecer no futuro. Também tem isso. E saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. O cara que sabe tudo, conhece o Sabão? Sabão é o que sabe tudo. Eu tenho um amigo Sabão. Quem tem um amigo Sabão? O cara sempre tem uma resposta para tudo. Nunca leu sobre aquilo, mas sabe exatamente. Mas suponha que ele realmente sabe, tem todo o conhecimento, sabe explicar tudo para você. E todo o conhecimento, e tem uma fé capaz de mover as montanhas. O poder de Deus é revelado na minha vida. Sabe como é que ele termina? Se não tiver amor, serei zero. Nada serei. E ele termina, ainda que eu dê aos pobres tudo. Diga tudo. Quem faz isso? Ele não está falando de 10%. Ele não está falando de 50%. Ainda que eu dê aos pobres, aos necessitados, tudo o que eu tenho. E para terminar o serviço, entregue o meu próprio corpo como sacrifício. Para revelar total altruísmo. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo está, de certa maneira, dizendo, você não dá nada esperando que Deus te dê alguma coisa, porque Ele te dá pela graça. O que Ele espera é que você revele essa graça através dos seus relacionamentos. Se não tiver amor, nada disso. Diga, nada disso. Nada disso. E aí ele começa a falar sobre... Ele talvez pense assim, ele falou 3 vezes, não sei se você viu aqui nos slides anteriores, eu botei em amarelo, tiver amor, não tiver amor, não tiver amor. Talvez alguém ouça isso e fala, eu tenho. Eu sei o que é isso. Eu sei que eu tenho amor. Então Paulo talvez comece a falar a partir de agora, bom, se esse pessoal está achando que ter amor é ter um sentimento, deixa eu explicar para eles. Porque muita gente fala, não, quando alguém está sofrendo, quando alguém é necessitado, eu sou movido de compaixão, eu quero fazer, eu quero ajudar. Paulo fala, não. Não é sentimento. Ele começa a falar, o amor é paciente. Ele se revela no dia a dia, na sua paciência. Ele aguenta. O amor é bondoso. O amor não inveja. Nunca fica
com um sentimento de dor quando o outro é um pouquinho melhor, um pouquinho maior do que eu. Não se sente mal porque o outro está indo bem. Não se vangloria. Não se vangloria. Significa que... e essa é uma ótima ilustração. Você já esteve numa roda onde alguém está contando uma história? E você se identifica com aquela história e você lembra de uma história que você tem semelhante, só que a sua é muito melhor. E você não vê a hora de a pessoa terminar de falar para você contar a sua história, o que aconteceu com você. Isso é se vangloriar. A outra pessoa está contando a história, deixa ela brilhar. Não conta a sua, não. Isso significa não se vangloriar, não se orgulha. Né? Não se orgulha, amor não carrega isso. Depois ele fala, o amor não maltrata. Você sabe o que significa maltratar, tratar mal? Isso tem tantas, né, tantas avenidas que a gente podia falar aqui. Mas deixa eu colocar de uma seguinte maneira, o amor não faz nada que vai desonrar a outra pessoa. Tudo que amor faz provoca honra nas outras pessoas. Se o que eu estiver fazendo em algum nível vai roubar um pouco da sua honra, eu não estou andando em amor, eu não estou vivendo em amor. Amor não maltrata, não rouba nada do outro, não procura os seus interesses. Mais uma vez, quem faz isso? Não procurar os próprios interesses, não se ira facilmente. Essa ira significa o seguinte, o que estiver acontecendo, eu não reajo com base, né, naquele sentimento, eu não necessariamente estou sempre com os nervos à flor da pele. Não guarda rancor. Outra versão diz, não fica tomando nota dos erros cometidos contra si. Não fica guardando o que foi registrado lá, o que foi feito contra você. Eu sei que você tem uma listinha lá em alguma gaveta escondida, mas o amor não guarda rancor. E aí ele vai para o versículo 7, que diz assim, não, isso aqui é muito legal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Isso aqui, a gente vai daqui a pouco falar sobre isso. Essa injustiça aqui é alguém fazendo algo errado. Como é que alguém vai se alegrar com outra pessoa fazendo algo errado? A gente faz isso. Porque quando a pessoa faz algo errado e aquilo aumenta um pouquinho quem nós somos, porque afinal de contas ela se rebaixou. Quando alguém faz algo errado, principalmente quando é alguém que a gente convive o tempo todo. Não falei? Eu disse que isso ia acontecer. Então, a gente acha que não, mas lá dentro tem um certo prazer de dizer, eu estava certo. Você errou. Não, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse versículo é o que chama atenção para falar o que a gente vai falar hoje. Esse versículo parece que não faz sentido no meio de todos os outros, porque tem algumas coisas aqui que parecem ser inconsistentes, inclusive não parece ser algo que eu diria para você fazer. Eu vou explicar. Deixa eu mostrar para você esse mesmo versículo em outras versões. Na versão fácil de ler, o amor aceita todas as coisas com paciência, tem sempre confiança e esperança e se mantém sempre firme. Em todas essas versões que eu vou mostrar, a palavra sempre, ou tudo, ou nada, ou nunca vão aparecer. Ele está falando de algo muito, muito absoluto. O amor aceita todas as coisas com paciência, tem sempre confiança e esperança e se mantém sempre firme. Na nova versão transformadora, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. São essas versões. Tem mais uma. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor. E tudo suporta. Na versão que a gente lê aqui na igreja, que é a Nova Internacional, é essa. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem tanta coisa aqui. Paulo fala bem rapidinho isso, mas é tão mais profundo do que eu poderia traduzir para você. Mas quando a gente lê isso, você pensa no seu casamento, pensa na sua família. Tem uma dessas 4 frases aqui que simplesmente não faz sentido para a gente.
Qual é? Tudo sofre significa que o amor é capaz de ter paciência. E sim, é verdade. Tudo espera significa também que a gente pode esperar o melhor. A gente é capaz de hoje projetar, mesmo que não esteja acontecendo como a gente queria. Tudo suporta, fala de perseverança. Ok, não está fácil, mas eu aguento e aguento mais um pouco. Mas tudo crer significa que você decidiu acreditar na outra pessoa, independente de qualquer coisa. Isso não faz sentido. Eu não quero dizer para você acreditar em tudo que alguém fala. Eu não quero dizer para você simplesmente confiar em alguém que você descobriu que não pode mais confiar. Então, o que isso aqui significa e por que isso é tão doido? E eu queria lembrar de algo que eu falei no ano passado, em novembro, alguns meses atrás, sobre esse princípio. Eu não usei essa expressão aqui, mas casais que são felizes, estão dando certo, eles aprenderam, eles descobriram um princípio muito especial. E hoje eu vou chamar, e eu acho que você vai entender assim, o princípio da compreensão. Quando eu falo compreensão, tem pelo menos 2 significados que a gente usa bastante. Compreender tem a ver, com você ter algo explicado na sua frente. Eu entendi, eu compreendi. Mas a gente usa muito mais essa expressão para falar de ser compreensivo. Tentar se colocar no lugar da outra pessoa e ser generoso na capacidade de entender e aceitar. Quem está comigo aí, diga amém. Famílias felizes, famílias realizadas usam esse conceito o tempo todo. A capacidade de compreender, o princípio da compreensão. Você sabe quem é que não consegue compreender o outro? Quem acha que nunca falha. Quem acha que não é que seja infalível, mas quase nunca erra. Quase nunca falha. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo falha. Tem até uma música que fala todo mundo erra, não é verdade? Eu uso bastante no vôlei. Todo mundo erra, todo mundo erra. Todo mundo falha. Quantos aqui nunca falham? Todo mundo erra. Todo mundo, e todos na família falham. Olha para mim. Inclusive você. Inclusive você que está olhando aí na internet. Você ficou feliz porque você sabe quem é que está assistindo? Quando nós não somos compreensivos, e por favor, eu não estou falando de relacionamento abusivo, tá? Isso é um outro assunto. Eu não estou falando de você se prestar a tudo e a qualquer coisa. Não. A gente falou sobre isso já na semana retrasada. Eu estou falando de relacionamento onde as pessoas erram. E é normal. Todo relacionamento, todo mundo erra. Quando nós não somos compreensivos, muitas vezes é porque nós acreditamos que nós não falhamos. Eu estou falando que a gente acredita. Não é verdade, mas a gente acredita nisso. Quando eu não sou misericordioso com você, eu esqueço completamente de que eu preciso de misericórdia também. E eu sei que a ilustração que eu vou usar não parece adequada, mas é Jesus quem ilustra isso perfeitamente. Deixa eu montar esse cenário para você. Jesus, em João capítulo 8, ele está ensinando e trazem a ele uma mulher que foi flagrada em adultério. Ninguém vai disputar, ninguém vai necessariamente discordar, não acho que não, que adultério é um pecado gravíssimo. Jesus não minimizou aquilo. Jesus não falou, não, é só mais um pecado, é um erro que todo mundo comete. Não, adultério, ela foi flagrada. Quando a gente para pensar, e é tão doloroso, especialmente se você sofreu nessa área, de um lado ou de outro, ou conhece alguém bem perto de você que sofreu, é doloroso falar, mas se você for profundamente nessa questão, você vai ver que a destruição é muito grande. E aquela mulher acabou de ser flagrada. Ela estava tendo relações com um homem que não era o seu marido. Possivelmente, o homem também tinha uma família. E tudo estava sendo destruído. E quando isso acontece, essa mulher é trazida até Jesus.
E ela é usada apenas como uma ferramenta pelos homens que estão ali, para tentar pegar Jesus. Eles não estão nem aí para a mulher, eles querem saber o que Jesus vai falar. Mas Jesus, ele se importa muito pouco com o processo, ele se importa muito com pessoas. Enquanto aquela mulher está ali, ele não necessariamente responde imediatamente, mas daqui a pouco ele vai falar algo que você já ouvimos 1000 vezes. E é usada de toda maneira. A gente ouve o tempo todo, a gente usa para si mesmo, a gente usa para os outros, tem até meme disso. Quando Jesus chega e fala assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Para quem não conhece a história, o pecado dessa mulher era tão grave que todo mundo tinha direito de apedrejá-la. E apedrejamento, naquele contexto, era para matar. Aquela mulher iria morrer apedrejada em praça pública, ali no templo, nos atos do templo, com o consentimento, talvez até mesmo de um mestre como o Senhor Jesus. O que o senhor acha que a gente deve fazer? E Jesus não responde imediatamente. Isso é importante. Não vamos pular nessa questão, não vamos simplesmente resolver tudo agora. Não, peraí. Jesus não simplesmente cede à pressão de ninguém. Chega uma hora que ele fala isso e é perfeito. E vai direto onde tem que ir. Você sabe o que Jesus está falando? Ele não está dizendo que o pecado dela é pequeno. Não. Ele não está dizendo que o pecado dela não tem tanta importância assim, é irrelevante. Não. Ele chama de pecado. No final ele fala: não peques. Mas é pecado, é errado. Todo mundo sabe. Jesus não precisava nem falar, a gente sabe. Jesus não fala que aquela mulher é melhor do que ninguém. E também não fala que ninguém é melhor do que ela. O que Jesus fala é estranho para todo mundo. Parece que ele está absolvendo todos, mas na verdade ele está condenando todos e ao mesmo tempo absolvendo. Ele fala: quem não tem pecado? E nenhum deles poderia dizer: eu não tenho. Nenhum deles poderia dizer: eu sou perfeito, eu não erro, eu não falho. O máximo que aquelas pessoas poderiam fazer é o que eu e você fazemos. Nós medimos o tamanho do nosso pecado com o tamanho do pecado dos outros. E nós mesmos aplicamos a nossa justiça, a nossa autojustiça, e o nosso autojulgamento de que o que eu faço não é tão grave em relação ao que o outro faz. Mas Jesus pega todo mundo e bota no mesmo nível. Se você não tiver pecado, você pode atirar a primeira pedra. Só tinha uma pessoa ali que não tinha pecado, era o próprio Jesus. Aliás, é a única pessoa que pisou nesse planeta e não tinha pecado. Ele tinha o direito até de julgar a situação de maneira justa e dizer: o pecado precisa ser punido. E o salário do pecado é a morte. Então é justo. Não tem nada de errado em que ela morra. Afinal de contas, ela pecou. Só que Jesus estava estabelecendo que todo mundo que estava ali na praça tinha que morrer também. Tudo bem. O salário do pecado é a morte. Você sabe o que Jesus está falando? Ele está condenando todos na mesma posição, está absolvendo todos pelo mesmo poder. Isso é maravilhoso demais. Jesus mostra que todos que pecaram podem ser perdoados. Quem está ligado aí, diga amém. Você lembra quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo, no versículo 24, justificados por Jesus. Deixa eu repetir isso para você. Jesus estabelece que todo mundo que pecou pode ser perdoado. Se você vai perdoar ou não, é uma questão sua. Mas ele falou que pode. Ele mesmo, que nunca tinha pecado. O único cara que poderia dizer: olha, eu não aceito que você erre, porque afinal de contas eu nunca errei. Eu tiro por mim mesmo. Não é isso que a gente faz? Não. Eu nunca adulterei. Então, se você adulterou, eu olho para você e falo: que vergonha, como é que você faz um negócio desse? Por que eu te julgo você? Porque eu nunca faria uma coisa dessa. E nem é verdade. Tudo que a gente fala que a gente nunca faria, a história, a vida, tudo mostra diferente. E mais, Jesus fala que se eu olhar para uma mulher de maneira impura, já foi adultério. Mas eu acho melhor olhar para você e colocar você numa posição menor do que eu julgar você.
Qualquer coisa que você faça de errado e eu não fiz, eu me acho no direito de não ser compreensivo. Afinal de contas, se eu faço, por que você não faz? E se eu não faço, por que você tem que fazer? A única pessoa que poderia dizer isso estava ali naquela praça, dizendo: eu nunca pequei, nem vou pecar. Eu poderia julgar todos, mas o que ele faz? O que ele resolve fazer? Absolver a todos. Todos pecaram. Todos podem ser perdoados. Todos podem ser justificados. Porque você não vai conseguir resolver o seu problema, você precisa de um Salvador. Então Jesus pega todo mundo e fala: vocês, e não é essas palavras que ele usa, mas me permita, vocês precisam compreender uns aos outros. Porque se você erra, o outro erra, você não pode esquecer que no relacionamento você tem que olhar para você. Na hora de julgar o outro, olhar para si mesmo. Famílias felizes descobriram algo: toda vez que um falha, os outros sabem, essa parte é importante, que podem escolher como vão responder. Toda vez que alguém falha, ele disse que ia chegar a tal hora. Já sabia, não chegou. Ela falou que tinha feito isso, ele disse que tinha pago aquilo. Ela prometeu. Como é que ele não está cumprindo os votos do casamento? Como é que isso? Toda vez, e eu sei que você vai falar: não, pastor, algumas coisas são muito difíceis. Jesus não colocou nenhum limite para isso. Todas as vezes que alguém falha, eu não estou dizendo que você necessariamente vai ou não vai ser misericordioso, que você vai ou não fazer como Jesus mandou, mas você sempre tem a escolha. Nunca digo: não, eu não tinha opção, eu não tinha escolha. Nessa mensagem que a gente pregou no ano passado, em novembro, eu me lembro de ter mencionado uma pesquisa que eu achei tão legal, que ilustra tão perfeitamente o assunto, que eu trouxe para você dar uma olhada de novo. Essa pesquisa aconteceu durante cerca de 20 anos. Quem estava fazendo essa pesquisa, o instituto que estava fazendo, estava estudando casais felizes. Você conhece casais felizes? Deixa eu exemplificar para você. Casais felizes não são casais que o casamento durou muito tempo. Mas é que o casamento durou um bom tempo, ou está durando um bom tempo, e eles estão felizes. E eles curtem um ao outro. E eles amam a companhia um do outro. Não estão apenas subsistindo, sobrevivendo, suportando o casamento. Então é essa categoria de pessoas que eles identificaram e falaram: vamos pesquisar esse pessoal. Porque casamentos felizes não são muito comuns, a gente está vendo alguns. Quando se fala em divórcio hoje, a gente está falando da decisão de uma separação que acredita que se não tem mais jeito, e a taxa é cerca de 50%. Casou? 50%. E pior, na igreja também, não apenas fora. Graças a Deus, na minha história, eu já devo ter realizado, eu não sei, cerca de uns 150, 200 casamentos. Desses que eu sei que houve separação, foi muito pouco, pouquíssimo. Graças a Deus. Então, se você quiser casar, depois a gente conversa. Mas, estou brincando com você, eu não garanto nada. Na verdade, eu estou até querendo conversar com os pastores que a gente estabeleceu uma nova regra: a gente casar e o pessoal mais tarde resolver se divorciar, a gente ganha alguma coisa no processo. Metade dos bens vem para a gente também, porque a gente está investindo bastante aqui também, não é? Não, estou falando bobagem, vamos lá. Agora, dos casais que não se divorciaram, vamos supor 50%, tem um percentual grande de que não estão bem, não estão felizes, estão apenas aguentando por causa dos filhos. Vamos ficar junto por causa dos filhos. Vamos ficar junto enquanto a gente aguentar, afinal de contas, a nossa igreja, os membros da igreja, estou falando no mundo inteiro, vão ficar muito decepcionados com a gente, porque nós não aceitamos divórcio de jeito nenhum. Então a gente se suporta, a gente se aguenta, a gente quase se mata, mas não vamos nos divorciar. E são contados como casamentos que estão durando. Não, se a gente for separar, vai custar caro, em todos os níveis. A gente não vai conseguir aguentar financeiramente. Então, não, eu estou falando de um grupo que eles descobriram, e vários, dezenas ou centenas de casais que eles identificaram, estão há muito tempo juntos e estão bem. Não apenas aparentemente, mas todo mundo concorda, e eles sabem que eles curtem a companhia um do outro. Amém? Então, muitos casais foram pesquisados. E quem estava pesquisando presumiu o seguinte: bom,
Para um casamento durar e dar certo, eles ficarem felizes, com base no que a gente já viu antes, os casamentos que não dão certo, eles têm uma mesma ideia. O casal, lembra que a gente falou nos primeiros cultos aqui? Um tem uma expectativa em relação ao outro, aquela expectativa nunca é alcançada. Ele nunca consegue ser o que eu queria, ela nunca consegue ser o que eu queria, a gente não vai conseguir ficar junto, a gente se separa. O que eles pensaram? Casamentos felizes são o marido e a esposa decidiram o seguinte: bom, já que ela nunca vai conseguir ser o que eu sonhava, eu vou diminuir a minha expectativa. Eu vou, abandonar alguns sonhos, alguns desejos, algumas vontades, porque afinal de contas eu entendo que ela é limitada, ela não vai conseguir. Ele é um marido muito bom, mas ele nunca vai conseguir ser aquele príncipe que eu sonhava. Então eu vou abaixar um pouco a minha bola, e eu não vou esperar tanto, e a gente vai viver feliz. Mas o resultado das pesquisas mostraram exatamente o contrário. Interessante, mostraram exatamente o oposto. Eles realizavam alguns testes, e eu botei isso, não sei se você estava aqui em novembro, quando a gente mostrou isso, mas eu achei interessante, importante. Eles davam para o marido uns papéis lá, e ele tinha que se autoavaliar. Ele tinha que se autoavaliar em relação a várias coisas, vários quesitos. Como é que você é em relação aos seus compromissos financeiros? Ele dava lá uma nota de 0 a 10. Eu acho que eu falho um pouco, eu não sou tão bom nos meus compromissos financeiros. Como é que você é em relação às promessas que você faz à sua esposa? Você sempre cumpre? E ele botava lá, não, aqui eu acho que eu sou nota 4. Você lembra sempre disso, daquilo, aquilo outro? Não, a minha nota aqui é 3. E ele ia se autoavaliando, dizendo, eu sou bom nisso, não sou tão bom nisso, sou médio naquilo. E eles pegavam a mesma pesquisa e davam para a esposa. E agora, e faziam com os dois, a esposa ia avaliar o marido nas mesmas questões. Na maioria dos casos, a gente está falando de casais felizes, tá? Felizes, realizados. Se fossem outros casais, não seria assim. Em geral, o nível de exigência do cônjuge é maior. Nesse caso, quando a própria esposa, avaliava o marido, não a si mesmo, ela vinha com notas, todas elas maiores do que o que o marido tinha dado a si mesmo. Então, na hora de avaliar pelos mesmos quesitos, ele tinha dado para ele nota 5, mas ela deu nota 7. E ela não estava sendo boazinha, ela não estava sendo otimista, ela não estava sendo necessariamente, porque a gente está falando de uma dinâmica familiar que foi pesquisada. Ela não estava querendo parecer legal, era o que ela via. Era como ela avaliava, era como ela percebia. Você sabe o que eles chegaram à conclusão? Que o amor é cego mesmo. Não, eu estou falando sério. O que estava acontecendo é que o cônjuge parecia completamente cego em relação às deficiências do outro, embora elas estivessem ali. Eles não enxergavam da mesma maneira que o outro. Era uma visão, preste atenção, irrealista que eles tinham em relação ao outro. Não era. Lembra que a gente está falando de a gente não ter expectativas irreais? Existe o outro lado da moeda, quando você é irrealista de maneira positiva. E é possível você ser assim. E mais uma vez, eles não estavam... A melhor palavra seria isso. Eles estavam debaixo de uma ilusão? Estavam. Porque o próprio marido sabia que não era grande coisa. A própria esposa sabia que não era grande coisa, mas o outro via e admirava num nível muito maior. Eles chegaram à seguinte conclusão. Isso é uma das conclusões da pesquisa. Que aquela ilusão positiva criava uma convicção. Eles começavam a olhar de certa maneira e eles percebiam, ele é bom nisso. Ela é boa naquilo. E essa convicção levava a uma segurança. Todo casamento ama isso. O que mais uma esposa quer, o que mais o marido quer, essa sensação. Mas ela não veio do nada, ela veio de uma decisão lá na frente. De olhar para o outro com esse olhar. Aquela segurança promovia a coisa mais importante do casamento. Intimidade. E intimidade, com certeza, é o maior gerador do amor no casamento. Aumentava amor. E você sabe o que é esse amor
no final daqui da equação fazia, começava tudo de novo. Porque eu amo você, a maneira como eu enxergo você, pode até parecer ilusória, mas é positiva, é a teu favor, é por você, e não contra você. Essa pesquisa aconteceu, depois você pode dar uma olhada, eu te mostro a fonte dela, não coloquei aqui, mas é de um livro, de um autor, eu acho que não tem em português ainda. Esse amor recomeçava o processo. E eles escreveram o seguinte: um marido ou uma esposa que presumem que o seu cônjuge possui pontos fortes que ele ou ela não acredita que possui, terão um casamento forte. Então, se eu não sou tão grande coisa em alguma coisa, mas a Rafa olha para mim e fala, não, eu acho que você é bom nisso. Isso é um indicativo, é um indicador de que o nosso casamento tem grandes chances de crescer e dar certo. Isso é forte. Mas é uma decisão que a gente toma. E aqui que chega no final dessa pesquisa, e eu gostei muito dessa frase. Você quer ter um casamento feliz? Eles dizem para casais que querem. Não apenas que dizem assim, não tem jeito para mim não, acho que não tem como. Não, vocês querem? Quero. Ele falou, encontre, isso aqui é fantástico, eu acho sensacional. Encontre a explicação mais generosa para o comportamento do outro. O comportamento até que te irrita. O comportamento pelo qual você vive frustrado. Você sabe o que você faz sempre? Você escolhe. Se você não aguenta mais, se você não quer mais, se você já cansou, você escolhe se aquilo te irrita. Não, pastor, mas me irrita. Você escolhe. E ele dá uma sugestão: escolha, encontre a explicação mais generosa, mais compreensiva para o comportamento do seu cônjuge. E, então, acredite no que você encontrou, nessa explicação que você mesmo trouxe. E tem 1000 maneiras de fazer isso, quando você percebe, né, que a pessoa falhou pela 10ª vez, pela 20ª vez. E você ainda assim, André, não tem como, depois da 20ª vez, eu já não escolho mais. Não, você continua escolhendo. Você escolhe como você vai reagir. Mesmo que você não compreenda completamente isso. Amor, tudo crê. Trem doido, né? O amor sempre acredita. Mais uma vez, eu não estou falando de você viver sendo enganado, não estou falando de relacionamento abusivo, eu estou falando de casais como eu e você, normais, que a gente encontra para tudo quanto é lado, mas que em geral não consegue compreender um ao outro. Eu não quero que você esqueça nesse final dessa série, que sempre você escolhe como você vai agir ou vai reagir diante das suas expectativas não atingidas. Não era o que eu queria, não era o que ele tinha falado, não era o que ela tinha prometido, não era o que eu achava que ia acontecer. Você escolhe como é que você vai reagir. Claro que existem obstáculos para isso. E deixa eu te falar, eu já tenho bons anos de pastor. Aliás, hoje é o dia do pastor. Uhul! Para todos os pastores aqui, a minha imensa alegria e prazer de compartilhar na igreja junto com vocês. Todos os meus anos de ministério, e antes de ser pastor, já era filho de pastor, estou nisso há bastante tempo. Não me julgue ingênuo em relação a isso. Eu não estou falando de algo que eu não vi, não sei e acho que não funciona. Já estou com quase 23 anos de casado, não sei tudo com certeza, mas eu sei que o que eu estou falando é extremamente complexo e vai totalmente contra a nossa carne. Por isso que eu faço questão de colocar esses obstáculos para você enxergá-los. Primeiro, é a sua própria experiência. Quando você já experimentou o suficiente para dizer, não, a gente já tem bastante tempo junto, né? Eu e a Rafa poderíamos subir aqui e dizer o que o outro tem que, às vezes, aguentar, né? O André, pela 10ª vez, pela 20ª vez, a Rafa, pela 15ª, seja o que for. A gente já tem uma experiência. Não, ele errou de novo. Ele falhou de novo nessa área. Ele disse que faria, mas não fez. Ela disse que tinha pago, mas não pagou. Ela fez isso, e isso traz, de certa maneira, a nossa confiança. Você já tem uma experiência. E é difícil, isso é um obstáculo para você dizer, ok, eu vou apagar isso e agora eu vou começar a confiar. Não é fácil, é
um obstáculo grande. E o segundo obstáculo é que cada um de nós traz uma bagagem para o nosso relacionamento. Ninguém chega no relacionamento com a ficha limpa, né? Com a folha em branco. Não. Tem um monte de marcas na sua história. Tem um monte de coisa que aconteceu antes. Tem um monte. Né? Tem aquele namoro que não deu certo. Tem aquele problema que você não conta para ninguém. Tem aquelas questões do seu pai, aquelas questões da sua mãe, aquelas questões. E tudo isso você está carregando com você. Então, na hora de tratar um com o outro e ser compreensível, eu preciso lembrar, ele tem bagagem, mas eu também tenho. Eu preciso olhar que eu carrego comigo mesmo uma personalidade que foi plantada em mim. A gente tenta fugir disso, mas não tem como. Ontem eu estava vendo um vídeo engraçadíssimo de uma menina muito novinha, devia ter, 4 anos, 5, no Nordeste, por causa do sotaque bem carregado nordestino. Eu acho que devia ser. E o jeito da menina de falar parecia um adulto. As expressões engraçadíssimas. Ela falava assim, eu estou ficando estressada, com o sotaque dela. E na hora dela falar, quando queria dizer não aconteceu, ela queria usar a expressão negativa. Ela falava assim, não é gativo, não é gativo. E o jeito de falar, você via direitinho. O que ela está fazendo? Ela está reproduzindo o que viu no pai, o que viu na mãe. Simplesmente ela está fazendo. E é o que todos nós fazemos. Querendo ou não, você é. Gostando ou não, você é fabricado. Você é uma reprodução, uma cópia do que você recebeu. Quando você entra no relacionamento, vem tudo contigo. Vem tudo com você. A gente esquece. De vez em quando eu converso com a Rafa e a gente percebe que a gente se esquece, que a gente tem uma bagagem. Na hora de lidar com nossos filhos, a gente fala que a gente precisa lembrar que tem coisas que vieram antes, tem coisas que a gente plantou neles, tem coisas que a gente tem que tirar deles, tem um monte de coisa envolvido. Você entende quando eu falo bagagem? Né? As coisas que foram sendo colocadas em você, e você entra no relacionamento trazendo tudo isso. E a gente só olha para o do outro, você tem que olhar para a sua. Você tem que olhar para aquilo que você também carrega. E talvez por causa da bagagem que você trouxe, você facilmente é desconfiado. Você vive sempre pisando em ovos. Você vive preocupado. E quando alguém tem um comportamento, aquilo acaba trazendo à tona certas reações na gente. E a gente não consegue evitar. Porque eu já estou, a gente usa a expressão, escaldado, né? Já sofri antes. Já estou calejado. Mas o que eu quero que você se lembre nessa manhã. Mesmo com toda a sua bagagem, mesmo com tudo que a outra pessoa trouxe de instabilidade no seu relacionamento, ainda assim, sempre é uma escolha. Sempre você escolhe como você vai reagir. Porque a gente usa qualquer desculpa para dizer que não tinha escolha, simplesmente eu reagi. Não, você sempre pode escolher. E é por essa razão que você precisa se lembrar sempre de quem você é, não apenas de quem a outra pessoa é, porque você tem a sua bagagem e você também precisa ser compreensivo. É muito mais fácil focar no que o outro fez, no que o outro falou, no que o outro prometeu e não cumpriu, e no final das contas o que aconteceu? Mas você deveria focar primeiro em quem você é nesse relacionamento. Não é curioso que Jesus nunca fala para você prestar atenção no comportamento dos outros? Só fala para você olhar para o seu. Ele fala assim, quem é você para chegar para o teu irmão e dizer que ele está com um cisco no olho? Ó, meu irmão, o cisco no seu olho está te impedindo de ver propriamente. Jesus fala, tem uma trave no seu. Tem uma perna de 3, já viu aquele negócio? No seu olho. E você acha que pode tentar corrigir o comportamento do outro? Olha para você. E se você quiser julgar alguém, julgue a si mesmo. Amém, igreja? Mas ainda assim, depois de tudo que você colocar nessa equação, você vai ter opção, você vai ter escolha, você vai ter a decisão que você quiser tomar. O amor não se alegra com a injustiça. Quando você ama, você não fica querendo, entre aspas, pegar o outro fazendo algo errado. Quando você ama, você não vive organizando os seus argumentos contra a outra pessoa. Estou construindo aqui todo um processo. Para quando ela falar aquilo, eu estou prontinho. Não. Quando você ama,
Né? Você não chega no final e diz, você disse aquilo, você fez isso, você deveria ter feito aquilo outro, e eu estou coberto de razão e você está errado. Quando você ama, você não guarda registros negativos do passado. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando você ama, você protege o outro. Você não expõe o outro. Quando você ama, você procura a melhor explicação para ser compreensivo com a outra pessoa. E eu sei que isso dói na nossa carne só por um motivo: nós achamos que somos realmente melhores do que os outros. Eu brinco de vez em quando aqui e falo, e muita gente concorda lá no íntimo: se na sua casa todo mundo fizesse o que você manda, não ia dar tudo certo? Olha aí, quanto glória a Deus. Escondidinho. Você sabe o que é isso? Você sabe. Quem é você no seu relacionamento? Você é compreensivo? Deixa eu falar para você com todas as letras, você também erra. E se você sabe que erra, você precisa estender misericórdia na vida das pessoas que você mais ama. Ou você já cansou, não aguento mais, não acredito mais, vive chateado, vive chateada. Eu entendo que há alguns casos onde a outra pessoa aparentemente esgotou todas as chances que ela tinha. Engraçado, toda vez que eu ouço um casal falando, fomos até o final, não aguentamos mais, eu vou descobrir depois que podiam ter andado um pouco mais, podiam ter andado mais algumas milhas, e tudo poderia ser diferente. Quando você é compreensível com outra pessoa, não é porque ela merece. A gente já falou sobre isso. Não é porque ele merece, mas é porque Deus nos convida, ouça, a amar antes de sentir qualquer coisa. Eu tenho sempre a oportunidade de conversar com casais que falam, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não sinto mais a mesma coisa, eu acho que nosso casamento não está bem, porque eu não sinto mais a mesma coisa. E todo mundo usa sentimento para termômetro no casamento. Deixa eu te falar, sentimento na tua vida você não faz ideia, vai vir muitos ainda, e vai embora vários outros, e vai ser volúvel, hoje tem de um jeito, amanhã de outro jeito, completamente diferente. Pessoa que você mais ama, amanhã você odeia, depois você volta a amar. Dependendo da lua, muita coisa acontece. Então deixa eu só fazer um desafio antes da meio-dia, antes de você voltar para casa. Posso fazer um desafio? Nada, você não vai aguentar. Você entendeu o que é ser compreensivo? É quando você já sabe que a outra pessoa vai falhar, ou você percebeu que ela está falhando, ela está prestes a falhar. Você escolhe vir com a melhor explicação dentro de você para o que ela está fazendo. E, agora que vem a parte mais difícil, você decide acreditar. André, eu não vou conseguir. Então, o meu desafio é, faça isso por uma semana. Só. 7 diazinhos. Então amanhã ele vai ligar para você e falar assim, estou chegando em 10 minutos. E a primeira coisa que você pensa é, opa, legal. Depois você vai lembrar, não, ele falou isso semana passada. Já vou ver aqui. E você já vai fechando a cara e começando já a pensar, eu não falei, eu já sabia, e você sempre faz isso, você monta o seu discurso, tem gente que ensaia na frente do espelho, seja como for, vou fazer, né? A minha sugestão é que você não faça isso, você já sabe que ele vai falhar, ou ela vai falhar, e você decide de antemão, eu vou buscar com a melhor explicação. Tem coisas que acontecem que ele não tem controle. Tem coisas que acontecem no trânsito, tem coisas que acontecem no trabalho, tem gente que entra, e eu sei que ele é uma pessoa tão boa que ele dá atenção para muita gente que não deveria dar. Seja o que for, você escolhe a melhor explicação, e eu não estou dizendo que ele está certo, me entenda. Nada disso é justificável. Amém, igreja? Eu não estou falando quem está certo, quem está errado, nada disso. Esquece isso. Estou falando de você decidir, por uma semana apenas, a dizer, eu vou acreditar nisso. E ele vai chegar em casa, vai ficar surpreso, porque não viu você de cara fechada,
vai até cair para trás, né? Mas vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece na terça. Vamos ver o que acontece na quarta, se você simplesmente decidir. Quem está ligado aí, diga amém. Só por uma semana, só por uma semana. Escolha confiar. Você sabe o que confiança revela? Quando eu confio, revela aceitação. Quando eu confio, eu aceito você, eu aceitei você. Quando você confia em mim, isso revela que você me aceitou. Se você quiser ser aceito por alguém, ou quiser revelar a alguém a sua aceitação, basta você comunicar: eu confio em você, eu confio em você, eu confio em você. Eu confio completamente em você. E nós somos igual um imã, puxados, atraídos para o ambiente de aceitação. Nós todos, se você é ser humano, se não tiver nenhum ET aqui, todo mundo que for ser humano, nós não gostamos de rejeição, somos repelidos por qualquer nível de rejeição, somos severamente atraídos pela aceitação. E eu penso, e eu vejo, que o comportamento vem logo depois. O nosso comportamento justo, aceitável, o que precisa acontecer vem a reboque. Não vem imediatamente, mas vem depois. As pessoas que você não quer decepcionar de jeito nenhum são aquelas que você mais respeita e admira. E quando você cria um padrão e uma atmosfera de alta confiança, você também está criando um ambiente de grande aceitação. Amém, igreja? Nós sempre somos, sempre atraídos por um ambiente de aceitação. Você recebe essa palavra hoje? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos? Amém. Deus é bom.